Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz esteja com você, que a paz sempre caminhe com você. A Bíblia nos diz que Deus, ele pode fazer muito mais do que pensamos, do que pedimos ou do que imaginamos. Aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou agimos. A Bíblia nos diz isso lá na carta de Paulo a 1 Timóteo. Olha, a primeira carta de Paulo a Timóteo, seu obreiro. Eu te convido agora para que nós venhamos estar falando com esse Deus que deixou esse exemplo de um pouco do conhecimento dele, porque o conhecimento de Deus é incomparável. Feche os teus olhos para que nós venhamos estar falando com Deus. Soberano e eterno Deus, digno de toda honra e de toda glória, Pai. Eu uno a minha fé com essa pessoa que acabou de abrir esse vídeo, Pai. Porque pela fé, Pai, nós cremos que o Senhor criou o universo, Pai. Nós cremos que o Senhor criou todas as coisas, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Pois só o Senhor é Deus, Pai. Pois só o Senhor é santo. E confiamos em Ti, Pai. Que seja feita conforme o Teu querer em nossa vida, Pai. Nós te damos legalidade para o Senhor operar em nossa vida, nos guarde, nos proteja, nos livres de todo mal, Pai, aleluia, nos guia pelas varedas da Tua justiça, nos guia por um caminho santo, alto e sublime, Pai, guia-nos assim como o Senhor guiava a arca de Noé. Senhor, te peço que o Senhor venha estar falando conosco através de mais esse ensino, Pai, que o Senhor nos ajude a entendermos, Pai, palavras vindas diretas do Senhor, Pai, as ações do Seu Filho Jesus Cristo, Pai, nos ensina a compreender, Pai, a Sua vontade em nossa vida, que o Senhor sempre esteja conosco, caminhe conosco e que sempre esteja com a nossa família, em nome de Jesus, amém, Senhor. Aleluia. Vamos estar dando continuidade aqui no nosso estudo, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66. Então, vou ler do 60 ao 66. Estou lendo um pouco a mais dos versículos, porque para nós podermos entender a história, podemos compreender o texto inteiro. Aí tem vezes que lemos mais versículos e tem vezes que lemos menos. Assim nos diz a palavra, no versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Prosseguiu por causa disto, é que vos tenho dito. Prosseguiu por causa disto, é que vos tenho dito. Ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já andavam com ele. Muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então aqui o texto que nós lemos, aonde Jesus fala palavras fortes, fala que aquele que não sentar à mesa com ele, aquele que não estiver em comunhão com ele, não tem parte com ele no reino dos céus. E aonde ele fala claramente os seus discípulos, porque eram 12 sim que andavam com ele, só que
muitas pessoas começaram a seguir ele. Muitas pessoas seguiam Jesus, era uma multidão. Se você for pegar da multiplicação de pães e peixes, dá quase 5.000 pessoas. Aí depois dele falar desta forma, que se você não tiver parte com ele, você não tem vida em si mesmo, dele falar palavras firmes, os discípulos o abandonaram, porque falaram que ele era duro. Eles chamaram Jesus de duro, falaram que o discurso dele era duro de ouvir. Aí Jesus, sabendo de si mesmo o que passava no coração deles, Jesus foi e falou: isso vos escandaliza? Trazendo para os tempos de hoje, isso vos escandaliza a vocês? O que vos escandaliza? Ou seja, aí ele fala: que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, ele fala: isso vos escandaliza? E se vocês me verem ascendendo aos céus para me subir aonde eu estava? Ou seja, isso vos escandaliza a vocês, a toda essa humanidade, quando pregamos salvação, quando pregamos que vamos morar com Deus, quando cremos que ceiamos com Deus e somos praticantes do benefício que Ele nos concedeu na cruz? Isso te escandaliza? Te escandaliza falar que uma pessoa como você, pois ela obedece a palavra de Deus, ela vai para o céu? Isso vos escandaliza? Isso escandalizou os próprios que seguiam a Jesus. Aí Jesus vai e continua. Aqui Jesus está falando direto para os 12 discípulos dele, porque de quase 5.000 todos foram embora. Aí ele continua falando: o Espírito é o que vivifica, ou seja, o Espírito é o que anima. A carne para nada aproveita, as nossas vontades para Deus não é aproveitada em nada. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida, porque, aleluia, as palavras de Jesus não fortalecem a nossa carne, mas fortalecem o nosso espírito, e assim nos produzindo vida com Deus. Vou repetir: as palavras de Jesus nos fortalecem no nosso espírito e não a nossa carne, nos produzindo uma vida com Deus. Aí olha o que Jesus diz: contudo, há descrentes entre vocês. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e o que havia de trair. Quando Jesus fala que havia descrentes, que ele sabia os que criam nele, ele está falando: se autoanalise, pense se você mesmo crê em Deus mesmo, da forma que ele fala para você crer, porque aqui ele sabia que nós iríamos ler este versículo, ele sabia que a nova geração iria ler esse versículo, porque aqui ele está falando: eu conheço o seu coração, de mim você não esconde nada. Aí a Bíblia vai e nos fala, aí ele fala: e ele sabia quem o havia de trair. E prosseguiu, quando ele sabia o que havia de trair, provavelmente ele estava falando de Judas. E prosseguiu e continuou a falar: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Ou seja, ninguém pode vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Ou seja, se o Pai não trouxer. A Bíblia toca num assunto chamado predestinação, escolhido antes do tempo. Nós, todos, a nação, toda a humanidade, todas as pessoas nasceram com uma predestinação. Fomos predestinados como igreja de irmos morar com Deus. Então, se nós somos predestinados como igreja e irmos morar com Deus, nós temos que estar nas ordenanças de uma igreja, porque a igreja somos nós, uma igreja viva, uma igreja louva, uma igreja obedece e uma igreja faz aquilo que Deus ordenou. Se nós não escolhemos estar como igreja, nós não vamos morar com Deus, porque Deus predestinou uma igreja. Aleluia. Aí no versículo 66 ele fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
A Bíblia nos diz, no versículo que nós lemos aqui, 61, Jesus interpelou, Jesus falou com voz mais alta, ou seja, o tom de Jesus foi alterado. E aqui ele fala, todos reclamaram no seu discurso. E ele dizia, e todos abandonaram ele. Quem sabe após você ouvir mais esse sermão de hoje, será que você decidirá continuar a caminhar com Deus? Porque Jesus está sendo sempre e sempre será verdadeiro. A respeito de predestinação, sim, você foi predestinado a estar com Deus, mas como igreja. Hoje você se encontra como uma igreja viva, uma igreja que obedece, uma igreja que faz a obra de Deus, uma igreja que faz o que o seu noivo ordena. Se você não estiver como igreja, aí automaticamente você sai dessa linha de predestinação. Isso é muito triste. Eu te peço que me perdoe por passar 1 ou 2 minutos, que até que me desculpe, mas muito obrigado por você assistir até o final. Muito obrigado, que Deus sempre esteja com você e que Ele sempre caminhe com você. Em nome de Jesus, amém.